Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV RH. Meu nome é Fernando Medina e hoje eu tenho a honra de receber o Rogério Domingos. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, Fernando. O Rogério é superintendente de RH da Action Online, mas na verdade tem uma nomenclatura diferente. É de gente e gestão, senão as meninas brigam comigo. É de gente e gestão. E hoje a gente vai bater um papo super interessante, que a gente vai começar a falar um pouquinho talvez de Big Data, de informações e como isso faz a diferença dentro do RH e como isso gerou uma grande vantagem competitiva dentro da Action Online. Antes de entrar nesse tema, que eu acho que é um dos temas que mais chama atenção hoje em dia, Perfeito. Né? O RH, acho que todas as áreas, o RH não é diferente, está cada vez mais se preocupando com a questão de como automatizar os processos e como ter uma inteligência por trás para deixar toda a sua operação mais eficiente, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho do seu histórico, falar um pouquinho da Action Online, como você enxerga o mercado, enfim, queria que você contasse Perfeito. um pouquinho da sua história. Legal. Bom, prazer estar aqui participando desse projeto. Bom, a Action Online é uma multinacional argentina, segmento de contact center, com sede em 3 países, Brasil, Chile e Argentina. Uhum. Né? Hoje a Action Online Brasil, nós temos aproximadamente 2.500 colaboradores diretos, tá? Com sede, na verdade nós temos uma sede na Avenida Paulista e um site que é modelo, benchmark em infraestrutura e tecnologia em Campinas. Legal. Para você ter ideia de números, a Action Online faz parte do grupo WPP, que é considerado hoje um dos maiores grupos de comunicação do mundo, presente em 110 países, com aproximadamente 160 mil colaboradores. Né? Ibope, Ogilvy, Young Rubicam, recente comprou 49% das ações do Ibope no Brasil. Legal. E os desafios são grandes, né? A cobrança é muito grande por conta de gestão de pessoas. Sim. Até brinquei com você, porque a gente acabou de mudar a nomenclatura para... A nomenclatura não, o subsistema para gente gestão, porque eu falo que... pode parecer redundância, mas eu falo que eu trabalho na Action Online, mas são 2 empresas, né? Eu trabalho na área de gente e gestão e trabalho na Action Online. Por quê? O RH cada vez mais ele se tornou um parceiro de negócios, né? Então, você tem que atuar de uma forma estratégica cada vez mais. Pra você ter ideia, assim, a nossa área de gente e gestão, nós temos um propósito transformador massivo, né? Que é em potencializar em 100% o crescimento dos nossos colaboradores, desenvolvimento. A gente tem os princípios que é conectar, inspirar, atrair e gerar lucros. Né? Então, assim, a área de gente e gestão é uma parceira do negócio dentro da Action Online, até pelo mercado, né, de contact center ser um mercado bem desafiador. O sentimento que eu tenho que é um mercado, assim como os outros, mas também que vive em constante ameaça, né, por conta de todo o processo de automatização, de inteligência artificial. Então, eu tenho uma área que eu tenho muito orgulho, que é uma área que tem uma visão comportamental e de engajamento, de clima muito forte, mas ao mesmo tempo uma área que traz as estratégias para fatos e dados, né? Ou seja, desde um processo de recrutamento e seleção até o desenvolvimento de pessoas. Eu tenho uma área que chama-se People Analytics, né? Uma área que só faz cruzamento de dados dentro da companhia, né? Que é um recurso que ele só faz cruzamento e modelagem estatística para tomada de decisão para RH. Né? E me diz uma coisa, Rogério, a gente estava batendo um papo, eu acho que o segmento que você atua talvez seja se não for o maior, um dos maiores turnovers que a gente encontra aí, né, no mercado. E eu acho que a questão do turnover é um problema para todas as empresas. Acho que não teve um cliente que eu visitei até hoje que não tem problema de turnover. Concordo. Mas o de vocês é maior ainda porque, com margens tão baixas num segmento como esse, o turnover é talvez a diferença entre teu lucro e o prejuízo da operação. Perfeito, nosso maior custo. E aí você... Pelo que você me contou, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Como que você enxergou isso, na verdade? Talvez o turnover meu, talvez não, com certeza esse turnover, ele nasceu de uma contratação errada e como que eu posso usar essa inteligência? Conta um pouquinho para a gente. Acho que a pergunta é excelente porque dá sustentação para todas as estratégias que a gente precisa adotar. Falando um pouquinho do mercado, Fernando,
o mercado em 2000, de 2000 a 2014, 2013, ele crescia em volume de faturamento aproximadamente 39%. Nossa. Né? Ele empregava 1,4 milhões de pessoas. Né? Então, o call center já chegou a ser o segundo ou primeiro maior empregador do país. Sim, né? sim. Então, quando você pega esses números, né? Então, quando você olha o call center, 80% do nosso custo, 70% a 80% são pessoas. Uhum. Tá? Então, quando você olha, 80% do custo são pessoas, você tem uma margem EBITDA de aproximadamente, na média, tá? Com os grandes players, de 13%, e você vai ter uma margem líquida de aproximadamente 3% a 5%. Então, o que isso reflete? Muito esforço. Sim. E para um resultado a cada percentual aí de lucro líquido, você vê que é desproporcional. Não, com né? certeza. Então, o que isso fez? Fez com que cada vez mais a área de gente de gestão, a área de recursos humanos dessa companhia se tornasse parceiro do negócio, gerando eficiência. Quando eu falo de call center, vamos pensar o seguinte: se esse custo de 80% da companhia representa pessoas, os caras ficam aproximadamente, na média, 30 dias em treinamento. Então, é custo. Sim. Automaticamente, esse turnover em treinamento e esse turnover companhia é um turnover que o call center ele carrega. Uhum. Fora que nós somos um dos principais formadores de mão de obra do país. Né? Muita gente enxerga o call center como uma oportunidade do primeiro emprego, né, de entrar no mercado, né? E os profissionais, eles são ranteados, né? Uhum. Você tem um ranking aí dos nossos profissionais, principalmente os alta performance, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, porque as pessoas se encantam quando vê aquele profissional que começou com 18 anos e teve uma ascensão, e quando vai fazer uma entrevista com esse cara ou com essa menina, falam, poxa, que responsável, alta performance. Então, isso encanta o mercado. Então, muito sustentado por isso, você vai... cada vez mais os gestores de recursos humanos têm que gerar eficiência para um processo dentro de um call center. Uhum. Então, acho que, em resumo, é mais ou menos isso. E aí você falou da questão daqueles profissionais de destaque, né, de high performance. Como que você enxerga... Primeiro, como que você conseguiu identificar, né, e também pensar nesses profissionais para você buscá-los no mercado, né? Como que você conseguiu fazer essa transformação? Na Action Line, hoje a gente tem um modelo sob medida, né? Tailor-made. De fato, a gente entrega um serviço diferenciado para esses clientes, né? Hoje você tem um mercado de call center como commodity, né? Uhum. Então, ele está bem comoditizado, né? Então, você tem que ter algo diferente para você ter um resultado efetivo, né? Para melhorar, inclusive, suas margens. Então, resultado cliente e resultado companhia. Tem uma coisa que eu falo, assim, dentro de uma metodologia, né? Que é para RH. Transformar percepção em dados, dados em informação, informação em conhecimento e fazer gestão de recursos humanos com base em gestão por conhecimento, não só por percepção. A gente tem não é uma crítica, né, uma reflexão, mas a gente tem um estereótipo aí de profissionais de recursos humanos que dá muito mais foco para a parte comportamental e menos para essa parte do negócio estratégico. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Sim. Né? E muito baseado nesse modelo, teve um negócio interessante, cara, que teve uma pesquisa, não me lembro a fonte, perguntaram para os CEOs, para os principais CEOs do Brasil, o quanto que ele acreditava que o gestor de RH dele, o executivo de RH dele, sabia quanto era o custo do turnover da companhia. E, infelizmente, 78% disse que acreditava que o gestor dele não sabia o custo, não tinha esse número. Sim. Então, pra gente, eu acho que não é uma crítica, eu acho que mais vale de uma reflexão. Porque muitas vezes a gente está muito focado em clima, tá muito mais... quanto mais sobrar grana, mais a gente tem budget para... Acho que não, além do turnover, que acho que é fundamental... Também, muitas vezes, a reposição desse candidato... Perfeito. O custo da oportunidade perdida, que eu vejo que pouquíssimas empresas pensam nisso, né? De você ficar, ao invés de
2 semanas, 1 mês sem aquele profissional, 1 mês e meio. E isso que você falou da questão da subjetividade, acho que a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas foi até engraçado que na semana passada eu estava num cliente, estava na verdade com um gestor nosso, que falou que o cliente reprovou um candidato, e aí a gente perguntou, mas por que você reprovou, né, esse perfil, sendo que na verdade todos os outros requisitantes tinham aprovado perfis similares. E ele deu uma resposta assim, não, na verdade eu não sei ao certo, eu queria algo um pouco mais abstrato, E a gente falou assim, pô, eu brinco que é igual sentir cheiro de gelo. Exatamente. E aí, assim, aquilo que você falou, acho que é o nosso trabalho também e do RH, deixar cada vez menos subjetivo e conseguir, através de informações, dados e mais detalhes, você conseguir criar um perfil realmente que a gente está batendo um papo, que eu queria que você falasse um pouquinho de quem é esse profissional, né? E esse profissional, no final das contas, é o high performance, né? Porque as empresas estão sempre buscando o talento, buscando as pessoas que lá dentro vão fazer a diferença. E aí eu acho que, assim, tem vários pontos super importantes, né? Que é você mapear, saber quem são essas pessoas. Perfeito. Queria que você contasse um pouquinho de como você enxergou isso e como você fez isso funcionar. Quando a gente fala em percepção, até brinquei com você a questão de sentir cheiro de gelo, né? Quando você vai traduzir para transformar percepção em gestão do conhecimento, então vamos lá, percepção, dados, informação eu transformo em conhecimento e conhecimento eu transformo em gestão. Eu vou fazer gestão baseada em fatos e dados. Né? Então, eu vou dar um exemplo prático dentro da Action Online. Eu tenho 80% do meu processo automatizado, né? Tem uma parte, é claro, que é muito importante, que é a parte da avaliação comportamental, mas mesmo a avaliação comportamental ela é traduzida para uma visão estatística. Legal. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar bem simples. Eu tenho um cliente que, na verdade, é o maior no seu segmento, que a gente tinha muita dificuldade no processo de contratação. Na verdade, a dificuldade era no turnover, né? Então, poxa, muita gente entrando, muita gente saindo e o custo em torno de 25%. Como que eu faço? Eu vou lá e pego todos os dados históricos dessa operação em comportamento. Vou dar um exemplo. Então, eu faço uma pesquisa sociocultural, né? Então, eu pego dados socioeconômicos, né, e geográficos. Tem filho, não tem, qual idade, dados básicos. Nessa nossa última análise de DNA, inclusive, nós inserimos as redes sociais, quais redes sociais que esse profissional ele usa com maior frequência. Legal. Então, você vai enriquecendo cada vez mais essa base de dados. Então, eu pego todos esses dados e faço um cruzamento com dados históricos de performance. Então, eu vou lá, eu tenho uma operação que a gente, como estratégia, usa um modelo de dispersão ou por quartil. Então, tem um grupo lá que a gente chama de grupo A, que é o alta performance, que é o grupo padrão. Sim. Né? Muito baseado nos 20, 70, 10, que é a estruturação do Jack Welch em termos de performance. Sim. Aí eu pego esses 20%, né? Esse primeiro quartil, enfim, não necessariamente os 20%, o primeiro quartil, e faço uma análise e uma modelagem de dados relacionado a esse perfil. E faço uma correlação entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quartil para ver pontos predominantes. A partir desse momento, eu tomo as decisões das contratações. Aí eu tenho um workflow, um framework aí dentro do processo que, dentro da avaliação para a contratação de novos profissionais, eles têm que ser aderentes a esse perfil, né? A esse padrão, perfeito, que é dentro das bases estatísticas, o que a gente chama de padrão. Hoje eu tenho um índice de assertividade, porque qual que foi sempre o meu grande desafio, Fernando? Quando você fala em call center, você fala tudo muito. Volume absurdo, muito né? Volume, eu falo de 300, 400 contratações mês. Então a pergunta que as pessoas fazem mas como que você vai dar assertividade para um processo se você contrata no volume? Então assim, minha vida inteira foi quebrando paradigma. Então você tem uma questão de cultura. Então como que a gente faz isso, né? Quando você vai para o processo seletivo, eu faço um BSC, muito parecido com o que uma seguradora faz para optar o quanto ela vai identificar lá para o preço do seu seguro. Né? Então a gente desenvolveu uma ferramenta interna de BSC, de Balance Scorecard. Então, conforme o cara já vai lá, preenche todo aquele processo, como ele já está fundamentado com bases estatísticas, ele já me dá a aderência
a qual operação da minha companhia ele tem aderência para ser uma alta performance. Legal. E tem um negócio legal também, que depois eu faço todo o estudo do comportamento desse profissional dentro da nossa companhia, né? Então eu consigo entender, para o cara sair do ponto A para ele se tornar a curva dele, né? Para ele se tornar uma alta performance, em quanto tempo, quais são os parâmetros operacionais, indicadores operacionais que ele... Porque muitas vezes o cara entra, a expectativa do gestor é que ele já comece a performar a partir do próximo mês. Sim. Né? Então, a gente entende que para determinada operação da nossa companhia, esse recurso ele vai se tornar alta performance, tem depois produtos... de 3 meses. Perfeito. Você vai ter produtos que o cara, ele se torna alta performance, ou a menina ou mulher, ela vai se tornar alta performance em 6 ou 7 meses, então você consegue entender a complexidade de cada produto. Uhum. Então essa expectativa faz com que esse afunilamento, né, o gestor ele tenha ações específicas para tornar esse profissional alta performance. O que a gente fala para ele? Lembra que as características padrão desses profissionais são essas. Pode olhar aí, a gente contratou exatamente com essas características. Então, o seu modelo de atuação com ele, lembra do João, que também era assim? Então, a gente faz lembrar isso profissional. Isso é fascinante, né? E isso é uma das coisas que eu fico pensando, né? Porque você tem que fazer um papel junto a pessoa que está lá na ponta, ao gestor, ao requisitante, de mais ou menos pegar o perfil que ele passa e falar, olha, na verdade, a gente descobriu que a pessoa que tem a maior chance de ter uma performance excelente não é exatamente esse perfil que você está nos passando, né? Você até citou um exemplo lá quando a gente estava tendo um papo a pessoa que tem que ter um conhecimento nota 9, 9,5 em matemática, mas na verdade você começa a avaliar que as pessoas que têm o maior desempenho têm nota 7. Como é que foi essa quebra de paradigma? Como é que é isso? Fernando, assim, sem nenhuma prepotência, né? Mas não é ele que me fala o perfil, já mudou. Por isso que eu falo que eu acho que a nossa atuação como executivo começa a mudar um pouquinho a nossa posição. Hoje quem fala o perfil dele sou eu. É claro, muito baseado. Se é uma operação que está em implantação, beleza, eu vou ter as características que eles pré-determinaram. Mas quando já está em ongoing, né, quando já está na operação, aí é diferente, porque eu vou falar para ele qual é o perfil, alta performance da operação dele. Então, quem determina quem realmente é o perfil da operação dele é o RH. Então, mudou. Inverteu-se os valores, né? Agora, o que muitas vezes a gente tem, quando é um start de uma operação, aí beleza, você pega dado histórico, mas mesmo assim, você ainda faz um cruzamento se você teve algum projeto que foi parecido com aquele, né, que já aconteceu. Poxa, operação X... o cliente X, ele tem as mesmas características, então beleza, então vou pegar o perfil com dado histórico desse cara, que você concorda, solicitante, concordo. Porque teve uma questão de cultura, né? No começo, não, quem fala qual é o perfil. Então, o que eu acho é que muda o papel hoje, eu me sinto muito mais seguro nas reuniões de diretoria e reuniões executivas, porque eu consigo tangibilizar aquilo que o RH, que gente gestão, ele traz de resultado. Né? Voltando àquela primeira pergunta dos CEOs, então assim, poxa, eu sei o custo do meu turnover, né? Eu sei o custo da minha reposição, eu sei que o seu perfil alta performance tem essas características, então eu estou fazendo isso para gerar menos impacto financeiro na sua margem operacional. Então foi legal, assim, foi fascinante porque... as pessoas tendem a respeitar mais os profissionais de RH, né, nesse sentido. Então, assim, por isso que eu falo que não é uma crítica, é uma reflexão do quanto do como nós atuamos, né? Assim, isso é super interessante. Eu ainda vejo... Acho que o RH, claro, é difícil você generalizar, porque cada empresa, eu sinto que está em um momento, né? Mas eu acho que o RH como um todo está avançando para esse caminho da informação, de analisar com inteligência por trás o que está acontecendo, né? E aí eu fico pensando, as pessoas ainda hoje acontece de pegar um currículo e ficar olhando muito a questão qual faculdade ele fez, qual conhecimento que ele tem, aonde ele passou, mas será que na prática essa vai ser a pessoa que, o fato de ele ter feito a faculdade A ou B, ou ele ter um conhecimento isso, será que na prática é exatamente essa pessoa que vai ter o maior desempenho, né?
Eu acho que isso ainda vai, a longo prazo, causar uma reflexão, que as pessoas vão começar a ver que não necessariamente a formação vai ser tão mais importante, ter feito tanto tempo de faculdade, e sim o que ele vivenciou, né? Eu acho que você estava falando um pouquinho que também está estudando a questão de neurociência, né? E como que isso pode afetar. Eu acho que como você lida com um público também, às vezes, até mais jovem, um volume muito grande, você consegue se deparar que, na verdade, pode vir duas pessoas com o mesmo perfil de currículo, mas que na prática elas vão ter performances completamente diferentes e tem diversos outros fatores que não simplesmente bater o currículo ali que vão fazer diferença, né? Como que você enxerga isso? Cara, assim, quando você... Eu aplico disso que eu